Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom que você veio aqui, que bom que você está aqui nessa noite e juntos vamos continuar adorando a Deus, celebrando a Ele, e nesse momento vamos pedir que Ele fale aos nossos corações. Então vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui, obrigado porque no meio dessa semana o Senhor nos trouxe para este lugar, para a Tua casa. E aqui, Pai, sentimos a Tua presença, cantamos louvores a Teu nome. Mas neste momento, Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que eu seja apenas um instrumento daquilo que o Senhor quer falar a todos nós aqui nessa noite. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aí inaugurando os cultos do mês de setembro. E, bom, você vai perceber ao longo desse mês você vai perceber ao longo desse mês algumas postagens, reflexões e uma conscientização nesse mês de setembro quanto à saúde emocional, quanto àquilo que está ligado aos nossos sentimentos, emoções, quanto a prevenções. Durante todo esse mês de setembro, imagino que você já tenha visto algo nesse sentido. É por isso que gostaria de abrir esse mês, tendo a oportunidade de estar aqui nessa mensagem, falando e ministrando um pouco à luz da Bíblia, aquilo que Deus traz de conforto aos nossos corações. Para aquele momento de tristeza, para aquele momento de dor, de luto, e principalmente para aquela noite em que o choro parece que não vai embora. Então, nós vamos refletir sobre isso nessa noite, algo que também vem ao encontro do que vivo todos os dias agora. Percebi e aprendi com minha filha que o choro realmente pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã, é isso? Você sabe como é que né, irmãos? Estou ficando experiente aí nesse assunto. Já são 26 dias, afinal. Brincadeira. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Tenho certeza que é algo que vem de Deus para nós, algo que veio de Deus para o meu coração, para aquelas dificuldades que vêm, né, com novos desafios, com uma avalanche que vem na nossa vida nesse período, mas senti conforto de Deus com aquilo que Ele ministrou ao meu coração, e minha oração é para que Ele conforte também o seu coração nessa noite, mas que principalmente, nós possamos sair daqui também e sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, para que possamos nos sentir acolhidos por Deus, cuidado por Deus, mas também a partir daquilo que recebemos, acolher e cuidar de outras pessoas também. Por isso, sem mais demoras, queria te convidar aí a abrir sua Bíblia, Salmos de número 30, ou se você preferir, acompanha comigo no multimídia. Nós vamos ler somente a parte B do versículo 5, que diz assim, né, exatamente o tema da nossa mensagem, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode ler isso comigo agora bem forte? Amém. Você acredita nisso? Você crê nisso, nessa promessa? Esse salmo é escrito por Davi. E Davi é uma pessoa que viveu na pele, é uma pessoa que tinha conhecimento de causa para escrever isso que ele escreveu. Davi foi uma pessoa que experimentou muitas noites de choro, muitas madrugadas chorando. Davi foi uma pessoa que experimentou muitas dores, algumas que ele mesmo foi lá e procurou, mas ainda assim viveu noites difíceis. Outras que, por outros fatores, veio sobre a vida dele, seja para Deus ministrar, ensinar, edificar e fazê-lo crescer na presença dele. Mas Davi sabia, tinha conhecimento, que em muitas noites o choro vem. Só que o versículo não para aí, porque a experiência de Davi não se limitou ao choro. A experiência de Davi foi muito além. E aí Davi vem agora com uma promessa de Deus para as nossas vidas, quando ele diz que a alegria, ela sempre vem pela manhã. Então, nessa noite, esse choro pode simbolizar nas nossas vidas os momentos difíceis que vivemos,
as tempestades que passamos, os desertos em que somos levados, porque todos esses momentos, eles provocam algo externo em nós, que muitas vezes são lágrimas e choro. São tempos realmente de dor, de perda, de uma angústia muito grande, tempos em que parece que não há mais saída. Só que esse choro, ele é, de uma forma brilhante, demarcado por Davi, que esse choro dura uma noite. Uma noite que, como nós percebemos, é um símbolo de escuridão. É quando tudo está escuro, né? Hoje vivemos um tempo que chega à noite, conseguimos, através de algumas invenções humanas, transformar em claridade. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo que noite, era tipo quando acaba a luz e tudo fica no escuro. Barra Mansa não acontece muito isso, né? Graças a Deus. Mas Davi usa o choro durante a noite, porque noite remete a uma escuridão, a um tempo escuro, um período escuro. E essa noite também nos traz uma ideia de que entre o momento em que choramos e a alegria que vem pela manhã, existe um período. Entre o choro e a alegria do amanhecer, existe um período. E esse período é a noite. Esse espaço de tempo aí, Davi chama de noite. Noite essa que raramente, aliás, não vou dizer impossível, mas é muito raro que noite seja algo literal nos momentos que vivemos. Geralmente essa noite remete a períodos. Períodos curtos, períodos médios, períodos longos. Enfim, noites às vezes que duram anos e anos de uma vida. Porém, a noite nunca é eterna. A noite, independente do tempo que ela dure, a noite sempre vai passar e sempre vai dar lugar ao amanhecer. E junto com o amanhecer vem a alegria que Deus concede nas nossas vidas. E olha, grave uma coisa, não é que Davi está dizendo que talvez a alegria chegue pela manhã, não. É uma certeza, uma convicção. A alegria, ela vai chegar junto com o amanhecer. É uma promessa, não é uma hipótese. E aí, essa manhã alegre que vai surgir, ela vem carregada de esperança, de recomeço, de alegria, de resposta, de provisão de Deus para as nossas vidas. Esse amanhecer vem e nos faz experimentar com a própria vida que realmente as noites, elas não são eternas. O choro durante o tempo escuro, ele não dura para sempre, meu irmão. Então, chegamos aqui hoje, não sei como que você chega, se você está vivendo essa noite chorosa, ou se hoje, graças a Deus, você está experimentando a chegada do amanhecer. Fato é, irmãos, que nessa caminhada, vamos vivenciar esses dois momentos. Vamos chorar durante a noite, vamos nos alegrar ao amanhecer, mas outro dia, a noite virá novamente sobre as nossas vidas. Então, essa mensagem é para todos nós, que nessa noite eu queria dividir em duas partes. A primeira parte, gostaria de pensar com vocês o que nós devemos fazer enquanto ainda é noite. Já concluímos aqui que o choro é certo, vamos chorar. E já também entendemos que existe um período entre o choro e esse amanhecer que Deus traz sobre as nossas vidas. Então, nesse período de tempo, enquanto ainda não é manhã e o choro ainda cai dos nossos olhos, o que nós devemos fazer enquanto ainda é noite? Então, em primeiro lugar, gostaria de te dizer, chore. Isso não te faz um perdedor, isso te faz humano. Chore. Vivemos num tempo, numa sociedade, irmãos, e vocês vejam se concordam comigo. Vivemos num tempo onde a cultura idolatra uma imagem de força, de controle, de poder. Vivemos num tempo onde o mundo faz e classifica aquele que chora como um derrotado. Nas redes sociais, ao abrirmos nossos celulares,
e passarmos por Facebook, Instagram, nós vamos ver que quase tudo é sorriso, quase tudo é alegria, vitória, conquista. Parece que nada vai mal. Já reparou isso? Que a vida que as pessoas expõem nas redes sociais, parece que eles nem choram. Você já percebeu isso? Na época que Rafa estava gestando, Rafa adora seguir umas pessoas famosas, irmãos. E ela gosta de me dar umas notícias, como se fosse nosso amigo, assim. Como se a gente conhecesse. Vira para mim e fala assim: você viu quem está grávida? Eu falei: ué, quem está grávida? Aí ela: Virgínia. Eu falei: cara, você conhece a Virgínia aqui? Alguém conhece a Virgínia? Graças a Deus por isso. Minha esposa conhece a Virgínia. Conhece a Virgínia. Aí, outro dia, agora é onde eu quero chegar. Outro dia a mulher do dentista teve um filho. Eu falei: cara, ficou bem específico agora. Como se eu conhecesse a mulher do dentista. Alguém, irmãos, que a gente não faz ideia de onde vive, de quem são. Mas Rafa estava lá seguindo, assistindo essas pessoas. Aí ela falou assim para mim: o filho deles não chora. Eu falei: cara... Aí, essa foi minha reação, tá? Ri contido, para não arrumar briga, mas ri. Aquela risada. Falei: meu amor, as pessoas não vão mostrar o choro nas redes sociais. As pessoas vão querer mostrar aquilo que vai fazer com que elas sejam enaltecidas. E obviamente mostrar o filho chorando não a classifica como uma mãe perfeita. E aí desarmamos isso. E aí Cecília veio para mostrar que eu estava certo o tempo todo. Mas a sociedade é uma sociedade que esconde o choro e finge um sorriso. E nos convida e quer impor em nós que nós devemos fazer o mesmo. Engolir o choro, já ouviu essa expressão? Engole o choro, né? Essa expressão é de muito tempo atrás. Recentemente, aos meus irmãos do grupo VIP, como costumo dizer, né, Lídia? Vou ensinar uma nova expressão para vocês agora, tá? Atualmente, a frase engole o choro foi substituída pelo seguinte, tá? Chega em casa falando isso, você que já é avô aí, fala para o seu neto, para o seu filho isso. Se for chorar, manda áudio. Tá bom? Essa aí é a nova expressão, engole o choro. Se for chorar, manda áudio. Olha, brincadeiras à parte, mas é isso que a sociedade ensina. Engole o choro, porque choro é sinal de fraqueza. Há um versículo que diz, Paulo escrevendo aos Romanos: alegre-se com os que... e chorem com os que choram. Aí, a sociedade lá fora inverte tudo isso. Eles riem das pessoas que estão chorando. E eles choram de inveja da felicidade e alegria dos outros. Tudo invertido, irmãos. Tudo invertido. Sabe o resultado disso? Muita gente sofrendo calada, porque não pode chorar. Pessoas carregando as dores escondidas, porque acham que chorar é uma vergonha. Só que o choro, irmãos, o choro faz parte da nossa humanidade. O choro, ele é testemunha de que nós estamos vivos, de que nós estamos sentindo algo. Aliás, de novo, tô bom nesse assunto, tá? Acompanha comigo. Quando um recém-nascido nasce, o que ele faz? Chora. Põe a imagem para mim aí. Chora. Esse é o nascimento de uma criança muito linda, por sinal. E aí, quando a criança é retirada do ventre da sua mãe, o que ela faz? Chora. Por que chora? Primeiro, todos nós que estamos lá nesse momento ficamos felizes, porque chorou significa que está vivo. Tanto que se não chora de imediato, ela é estimulada a chorar, porque o choro é uma clara demonstração de que nós estamos vivos. Estamos vivos. E aí, essa imagem representa bem, porque o choro, geralmente, é a transição do lugar que nós estamos. É quando estamos mudando de um lugar seguro para um lugar completamente instável. É o que acontece no nascimento. O bebê seguro, confortável, aquecido, sendo alimentado no ventre de uma mãe.
E aí, de repente, sem mais nem menos, eis que surge uma mão lá dentro e puxa aquela criança. Você já viu o médico puxando a criança, irmãos? Já, né? Uns já viram. Pega pela cabeça assim, puxa, eu falei, meu Deus, cuidado. E traz para fora. E a partir daquele momento, irmãos, aquela criança está presente no mundo cheio de vulnerabilidade. E aí antes aquela criança aquecida, acolhida, protegida, agora está exposta a tudo que esse mundo pode trazer para a vida dela. Agora, para ela se alimentar, ela tem que ter o seu próprio esforço para se alimentar. Tudo muda. E aí, choro marca, muitas vezes, nas nossas vidas, a transição de um lugar seguro para um lugar que agora é instável. Então, irmãos, chorar não é sinônimo de fraqueza, mas de humanidade. Humanidade. Não é porque, às vezes, choramos que somos perdedores. Na verdade, quando choramos, lembramos que somos totalmente dependentes de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes é assim, quando choramos, não é verdade? Choramos e declaramos uma frase: agora só Deus na minha vida. Total dependência de Deus. Na Bíblia, vemos Ana chorando. Ana, que era estéril, clamava e chorava por conta disso. Ana chorou. Na Bíblia vemos Davi e suas lágrimas. A Bíblia diz, inclusive, que Davi chorou até perder as forças de chorar. Na Bíblia vemos esse rei, o guerreiro, o matador de gigantes, o líder valente, chorou tantas e tantas vezes. Então por que tratamos o choro como derrota? Davi nos ensina que as lágrimas não nos diminuem, mas são instrumentos para que possamos nos aproximar de Deus. Davi, irmãos, chorou. Chorou nos pés da pessoa certa. Chorou aos pés do Senhor. Davi não foi um perdedor, irmãos. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Mas Jesus também chorou. O Jesus, perfeito Deus, perfeito homem, chorou. E isso revela que chorar não é pecado, chorar não é derrota. Na verdade, chorar é parte da nossa jornada aqui na terra. Em João 11 narra o episódio em que Jesus chega, se encontra com Maria e Marta, e um luto toma aquele lugar. Lázaro havia morrido. Jesus sente compaixão de Maria, de Marta. Jesus se lembra do seu amigo Lázaro. E no versículo 35 lemos que Jesus fez o quê? Chorou. Jesus chorou. Suas lágrimas, inclusive, nos mostram que Jesus não é indiferente à dor e ao sofrimento humano. Sofrimento, inclusive, que o próprio Jesus experimentou no Getsemane. Mateus 26, 38 vai dizer, vai narrar Jesus dizendo assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quando o autor aos Hebreus vai registrar esse momento, ele diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Na noite mais escura, no dia de maior dor, antes de experimentar a cruz, Jesus chorou em sua oração. Até o Filho de Deus chorou diante de tamanho sofrimento. Então veja, tenha certeza de algo: Deus não é indiferente às nossas lágrimas. Deus não trata o nosso choro como qualquer coisa. Deus não está simplesmente de olhos fechados e de ouvidos tampados para o choro e lágrimas que temos derramado nas nossas noites.
Então Davi, certa vez, cercado por seus inimigos, vivendo uma grande angústia, ele disse: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? No mundo antigo, o odre era um instrumento usado para armazenar líquidos, vinho, azeite, água. E aqui Davi usa como uma metáfora, para dizer que cada lágrima que derramamos, Deus está colhendo e guardando como algo que é precioso. Deus não está deixando passar despercebido as nossas lágrimas, pelo contrário, Ele colhe e as guarda como algo muito precioso. O versículo nem diz que, não é pergunta, não estão elas no teu livro, passando a ideia que além de guardar como algo muito precioso, Deus registra cada uma das lágrimas que estamos derramando. Deus, Ele sabe o motivo pelo qual nós estamos derramando cada uma dessas lágrimas. Para Deus, nada que acontece à noite passa despercebido, muito menos o nosso choro. Muitas vezes choramos em silêncio, quando ninguém está vendo. Sofremos no silêncio, quando ninguém está vendo, quando ninguém está percebendo. Mas olha, você não está sozinho nessa noite. Existe um Deus que está lá do seu lado, assim, olha, colhendo as suas lágrimas, te pegando no colo se assim for necessário, mas cuidando de você durante essa noite que você está vivendo. Então, olha, se estiver doendo tanto, a ponto que você esteja tendo vontade de chorar por conta disso, chore. Chore. Porque viver como se a dor não estivesse existindo, viver como se isso não é real, viver como se não estiver acontecendo nada, e você sabe que está, isso pode te adoecer. Isso pode te fazer ir para um lugar, ir para um buraco, que você depois não vai saber como sair de lá. Por isso, não engula o choro, não engula o choro. Se está doendo, sofrendo, está machucando, se você precisa, chore. Chore aos pés do seu Deus. Ele vai colher a sua lágrima, guardar, e você vai lembrar que existe uma promessa, que quando amanhecer, Ele vai trazer a alegria para a sua vida. Mas durante a noite, na escuridão, podemos não ver, mas são nesses momentos que os nossos ouvidos, eles ficam mais sensíveis. Quando tudo é escuro, quando é noite, podemos não enxergar bem, mas os nossos ouvidos, eles ficam mais sensíveis. Não sei se você já fez um exame, uma audiometria. Não sei, mas a audiometria é assim. Você entra numa cabine, toda fechada, e coloca um fone. Lá, geralmente, a primeira vez que eu fiz isso, foi para entrar no meu primeiro emprego. E eu achava que se eu errasse o time ali de apertar o botão, quando fizesse barulho, eu achava que eu ia ser desclassificado. Então já entrei aflito naquela cabine lá. Mas aí para escutar melhor o som, que é o som baixinho aí no seu ouvido assim. Para escutar melhor o som, o que eu fiz? Fechei os olhos. Não queria nem ver nada que estava para fora da cabine. Para quê? Para não criar nenhuma distração. E aí com os olhos fechados, tentava me concentrar naquele som que viria. E aí, conforme o som ia vindo, a gente aperta um botão e aí prova que você está escutando bem. É mais ou menos assim esse exame. Mas é isso, sabe por quê? Se formos olhar para a ciência vai nos dizer que as pessoas que por algum motivo não conseguem enxergar e têm algum problema de vista, não conseguem ver, elas desenvolvem de forma mais aguçada o quê? A audição. As pessoas que nunca enxergaram, elas têm uma audição muito aguçada, porque o cérebro, ele reorganiza tudo,
para que a sua audição compense aquilo que você não está vendo. Uma pessoa que em algum momento da vida perdeu a visão, a partir desse dia, ela passa a ser treinada na marra, não é verdade? A transformar o seu ouvido em algo muito mais apurado, para que sua audição compense aquilo que ela não está vendo. Isso nos faz lembrar quando a nossa visão falha, nossa visão das circunstâncias, nossa visão do mundo, nossa visão daquilo que Deus está fazendo. Quando a nossa visão falha, nosso ouvido pode ficar ainda mais sensível. Nas noites de choro que estamos passando e passamos muitas vezes na vida, quando não enxergamos saída, quando não estamos vendo nada naquela escuridão, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quando nós não estamos vendo nada, não estamos vendo saída, é que Deus vai sussurrar no nosso ouvido e vai nos dizer qual que é a saída. Ele faz isso, irmãos, na nossa vida, fez isso na vida de tantos homens, tantas mulheres da Bíblia. Olha, uma vez Elias, tomado de medo, depressão, vontade de se matar, foi se esconder numa caverna. Aí a Bíblia vai dizer, lá em 1 Reis 19, a partir do verso 9, que dessa vez Deus não se revelou a ele no vento, nem no fogo, nem no terremoto, mas em um sussurro suave. Na dor daquele profeta, Deus foi até ele como um sussurro suave. Enquanto ele não via nada naquela escuridão de caverna, Deus foi no ouvido dele e sussurrou. Disse para ele assim depois: sai daí, saia daí, Elias, vamos, saia daí. Nas noites mais escuras, quando a gente achar que não tem saída, vem um sussurro no nosso ouvido, e é Deus falando: filho, saia daí, aí não é o seu lugar. Filha, saia daí, eu não te chamei para viver numa noite escura. Vem para fora, que aqui o amanhecer vai chegar, e eu vou derramar a minha alegria na sua vida. Paulo também experimentou isso. Paulo estava num navio. O navio começou a naufragar. E a Bíblia registra, irmãos, que aos olhos humanos, ninguém mais conseguia ver condições de salvamento naquele lugar. E aí, Atos 27 vai registrar que, está ali, vai registrar no versículo 23, porque essa noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, Paulo, não tenha medo. Durante os choros da nossa noite, enquanto não vemos saída, enquanto parece que o barco vai afundar, Deus chega para nós e fala assim: não tenha medo, não tenha medo. Olha, qual é a noite que você vive? Qual é essa escuridão? É um barco que parece que vai afundar? É uma tempestade que parece que não vai passar? É um deserto que você já passa há anos? É uma crise que parece não ter fim na sua família, casa, no seu trabalho? Tem uma voz de Deus te dizendo: filho, não tenha medo, não tenha medo, porque eu, o seu Deus, eu estou com você. Então, assim como o nosso corpo, sabiamente, inclusive, nosso corpo projetado, criado por Deus, sabiamente compensa a visão, nos dando a condição de ouvir melhor, assim precisa ser a nossa vida. Nas noites mais escuras, precisamos focar os nossos ouvidos nos céus, porque Deus tem uma palavra, uma mensagem, um conselho. Deus tem algo a falar para nós nessa noite escura. Então talvez hoje você viva essa escuridão, talvez hoje você não encontre saída, mas hoje Deus te convida a estar sensível para aquilo que Ele quer falar com você. Falar com você. Enquanto você chora durante a noite, escute a voz de Deus, porque Ele vai te mostrar a saída. Mas olha, enquanto ainda é noite, semeie
ainda que com lágrimas. Semeie, ainda que com lágrimas. O Salmo 126, versos 5 e 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha, esse é um salmo escrito numa época pós-exílio babilônico. E no versículo 4 nós vamos ver que o povo está clamando a Deus por restauração. Então, o salmo abre com o povo olhando para trás e vendo tudo que Deus já fez. Depois, naquele momento presente, é o povo dizendo para Deus: Deus, traz restauração para nós. Pedimos restauração quando algo não vai bem, quando estamos vivendo algum problema, quando estamos vivendo um tempo difícil. Pedimos restauração quando estamos vivendo uma noite. Então clamamos por restauração. E aí, nesse momento, nós aprendemos algo com esse povo. Porque enquanto era noite, esse povo nos ensina a esperar de forma ativa. A esperar de forma ativa. Nos ensinando que não basta clamar e esperar a restauração. É preciso, nesse período, ainda que com lágrimas, sair e semear. É interessante porque, irmãos, durante a noite, durante esses períodos complicados, de tempestade, escuridão, períodos difíceis, via de regra, eles nos fazem paralisar. Via de regra, os tempos difíceis são tão dolorosos que eles nos fazem, ou melhor, eles tentam nos fazer paralisar, ficar estáticos, não sair mais do lugar, não conseguir se mover, muitas vezes de tanto medo. Só que o que vemos aqui é que mesmo diante desses períodos difíceis, nós precisamos continuar semeando. Nós precisamos continuar comunicando algo para os céus, dizendo: Deus, mesmo com tudo adverso, mesmo durante a noite, essa dor não vai me parar. Eu vou continuar lançando sementes na minha vida. Eu vou continuar semeando, Deus, em cada solo que o Senhor me der. Ainda que seja durante a noite turbulenta, eu vou continuar jogando as minhas sementes. E as minhas lágrimas, elas serão aquilo que vão regar o que eu estou plantando. E as minhas lágrimas são o que fará crescer a colheita, crescer aquilo que eu estou plantando. Nossas lágrimas, irmãos, elas não são em vão. Porque como vimos, nossas lágrimas Deus colhe e guarda num odre, e guarda consigo. Mas nossas lágrimas também são uma forma de regar aquilo que nós estamos semeando. Por isso, está difícil? Está difícil. Está doendo? Está doendo, irmãos. Todos nós passamos por isso. Mas não pare, não pare. Continue jogando a semente, porque a colheita, ela é garantida por Deus. Ela é garantida. O versículo diz para a gente assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará como? Com júbilo, trazendo os seus feixes. Aquele que vai andando e chorando, tem uma promessa de Deus, que voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Então, a bem verdade, irmãos, que o choro dura uma noite. Durante essa noite, nós semeamos. A alegria vem ao amanhecer. Uma alegria, muitas vezes, sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Mas também uma alegria como um presente de Deus, para que por conta de no tempo difícil, não ter desistido e ter continuado semeando. No amanhecer, temos uma grande colheita. Mas olha, não é sobre nós isso. E aí eu quero trazer à tona nosso tema desse ano, que diz: Cristo em nós. Cristo em nós, o poder para transformar. Cristo em nós, irmãos, é o poder para transformar as nossas lágrimas
em algo que vai regar aquilo que nós estamos semeando. Cristo em nós. Grave isso. Não é sobre nós, irmãos. É Cristo em nós. Na Bíblia vemos Ana semeando. Vimos que Ana chorou, mas Ana também semeou. Ela diz assim para o Senhor dos Exércitos: se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes derem um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana semeou. Ana semeou. Diante disso, irmãos, olha, não pare de orar, mesmo que o coração esteja doendo. Não pare de servir, mesmo que esteja parecendo inútil. Não é. Não pare de acreditar, só porque você está chorando. Continue acreditando, porque o Deus que traz o amanhecer nas nossas vidas é o mesmo Deus que passa o período da noite conosco. Amém? Mas olha, um quarto conselho para as nossas noites: não perca a esperança no amanhecer. Não perca a esperança no amanhecer. Olha, você pode declarar algo nessa noite? Você pode dizer assim: eu não vou perder a esperança no amanhecer. Você pode declarar isso? Você pode dizer comigo: eu não vou perder a esperança no amanhecer. Agora você vai dizer isso com verdade: eu não vou perder a esperança no amanhecer. Glória a Deus. Irmão, não perca a esperança no amanhecer, porque Ele virá. É promessa de Deus e Ele vai cumprir. Não perca as esperanças. A noite vai passar, irmão, e o amanhecer vai chegar sobre as nossas vidas. A alegria vem junto com esse amanhecer, e esse choro vai se transformar num riso de alegria, de vitória, de conquista, de provisão, de Deus chegando e mudando a história das nossas vidas. Não perca a esperança no amanhecer. Jeremias, você sabe que Jeremias é conhecido como profeta chorão, né? Sabe disso. Inclusive, escreve um livro chamado o quê? Lamentações. Esse é o Jeremias. Jeremias, ele, no capítulo 3, ele vem até o versículo 20, como que derramando lágrimas ao que era escrito. Ele vem descrevendo destruição, dor, fome, exílio, abandono. Então é uma avalanche de tristeza. Só que aí chega um momento durante a noite, que Jeremias fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias já tinha escrito tristezas e mais tristezas, dores atrás de dores. Só que chega uma hora durante a noite que ele diz assim: agora eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Está difícil hoje? Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. E aí nesse momento, Jeremias, ele se recorda de algo da parte de Deus que é inabalável. Inabalável. Ele vai dizer que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Jeremias vai dizer que as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Jeremias vai dizer que as misericórdias de Deus, elas se renovam todas as manhãs. E Jeremias vai dizer que grande é a fidelidade de Deus. Olha, Deus renova as misericórdias dele nas nossas vidas todas as manhãs. Se está difícil, olhe, busca, traz à memória aquilo que te dá esperança. Não é muito comum escutarmos no contexto de igreja o seguinte conselho: olhe para trás. Não é muito comum. Geralmente escutamos o quê? Olhe para
frente, olhe para frente. E geralmente é isso que devemos fazer. Na maioria das vezes é isso que devemos fazer, olhar para frente, para frente. Mas em alguns casos, Deus nos convida a olhar para trás. E no meio da noite mais turbulenta, no meio daquele choro mais doloroso, Deus diz para nós assim: olhe para trás e veja tudo que eu já fiz na sua vida. Olha para trás e lembre-se das outras noites que você achava que não tinha saída e eu te dei a saída. Olha para trás, filho, olha para trás, filha, e lembre daqueles dias que eu estive com você. Lembra aquela outra vez que você achava que era impossível, que você disse que não dava? No final, a história não foi diferente e eu não estive com você? Então, olhe para esses dias e lembre-se que ainda há esperança. Olhe para trás e lembre-se daquilo que te traz esperança de que o amanhecer, ele vai chegar. Então, irmãos, está difícil, mas lembre-se da porta que ele abriu. Está doendo, mas lembre-se da cura que ele trouxe. Está chorando, mas lembre-se do consolo que ele é na sua vida. Tenha esperança no amanhecer, porque Deus não muda. O que Ele promete, Ele cumpre. E as misericórdias dele se renova a cada manhã na nossa vida. Amém? Só que olha, como eu disse, o teclado pode subir. Como eu disse, Davi não termina o versículo dizendo que o choro dura uma noite. Não termina. O que ele diz no final? A alegria, ela vem pela manhã. Então, tudo isso que falamos até agora, tudo isso representa o nosso período da noite, enquanto estamos chorando. Mas olha, é certo, a alegria vem junto com o amanhecer. Então, eu queria encerrar fazendo essa parte 2 e te dizendo que o amanhecer sempre chega trazendo consigo a alegria. O amanhecer sempre chega trazendo consigo a alegria. Então Deus, irmãos, Deus muda as circunstâncias e a alegria vem ao amanhecer. Deus é poderoso para mudar as situações, as circunstâncias. Deus é poderoso para mudar tudo, mudar a história e trazer o amanhecer nas nossas vidas. Deus tem o poder de virar a chave da história, transformar as lágrimas em risos e abrir portas onde só havia túmulos. Deus tem poder para mudar as circunstâncias. Você acredita nisso? Você crê nisso? Deus mudou a história de Ana, que, como vimos, chorou, semeou. Mas um dia, Ana ficou grávida. Ana teve um filho. Ana, que passou noites e noites chorando, clamando por um filho. Irmãos, Ana ficou grávida. Aquela noite que era estéril, quando amanheceu, virou maternidade. E agora, em vez de Ana chorar, Ana escuta o choro de Samuel. E se alegra, porque, ei, Deus, eu tenho um filho agora. Tanto clamei, chorei por ele, e o Senhor me deu um filho, Deus. Irmãos, Deus realiza tantos milagres na história daqueles que lemos na Bíblia. Mas esse mesmo Deus que realizou milagres, né, nesses personagens da Bíblia, Ele continua poderoso, irmãos, para realizar milagres nas nossas vidas. O Deus que mudou a história de Ana é o Deus que pode mudar a sua história, a minha história, a nossa história. O Deus que transformou uma madrugada estéril em maternidade ao amanhecer é o Deus que pode pegar a sua noite impossível e realizar um milagre quando o sol nascer.
ao amanhecer. Esse é o nosso Deus. Deus mudou a história da família de Lázaro. Lázaro estava morto. O Ministério de Louvor pode subir. Lázaro estava morto. Jesus chega, Jesus chora, tem compaixão para com aquela família, para com o seu amigo, ele sente aquela dor. Durante a noite Jesus chora, mas ele mesmo promove o amanhecer, com uma frase incrível, dizendo: Lázaro, saia para fora, Lázaro, saia para fora, saia daí. Vai chegar uma hora, Lázaro, que aí sim, você vai partir, mas agora não. Agora eu estou transformando a noite de Maria, de Marta e de todos nós aqui. Estou transformando essa noite numa manhã muito alegre, porque nós vamos celebrar, festejar que Lázaro estava morto, mas agora vive. Lázaro, vem para fora, vem para fora. Deus pode mudar situações que parecem impossíveis. E aquilo que Ele fizer ao amanhecer na sua vida vai ser o seu maior testemunho. E veja, você tem escutado muito isso aqui. Você tem escutado muito isso aqui. Que a sua maior dor vai se transformar no seu maior testemunho. Aquilo que Deus fizer na sua vida, compartilhe, transborde na vida de outros, porque isso é o seu maior testemunho. Mas eu queria encerrar dizendo para você que Deus nos faz entender que é possível viver o amanhecer, mesmo sem mudar as circunstâncias. Deus faz amanhecer, mesmo sem mudar as circunstâncias. Porque nem sempre a noite termina com portas abertas. Nem sempre durante a noite o problema é resolvido. Nem sempre, irmãos, as circunstâncias vão mudar. Tem momentos que sabe o que muda? O que muda é a forma com que nós enxergamos aquela noite. O que muda é a forma com que nós enxergamos o problema. O que muda é a forma com que nós enxergamos aquela dificuldade que estamos passando. Então nem sempre as circunstâncias vão mudar. Muitas vezes o que Deus vai mudar é o nosso coração. Muitas vezes o que Deus vai mudar é a nossa percepção. Muitas vezes o que Deus vai mudar é algo dentro de nós, para entendermos que mesmo em meio às dificuldades, existe amanhecer. Existe amanhecer. Então amanhecer não é só quando as circunstâncias mudam. Amanhecer também é quando Deus nos transforma, quando Deus nos muda. Amanhecer também é uma mudança que Deus faz dentro do nosso coração. Paulo pedia para que o espinho na carne fosse removido, e Deus disse para ele assim: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder, Paulo, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Paulo é aquele que nos ensina algo valioso. Paulo, diante de toda a sua experiência cristã, diante de suas noites, prisões, diante de seus choros, Paulo é aquele que diz assim para nós: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É possível, irmãos, viver contente em toda e qualquer situação, porque a nossa alegria não está depositada nas circunstâncias. A nossa alegria não depende de fatores externos. A nossa alegria está em Cristo Jesus. A nossa alegria está em Deus. Por isso, o amanhecer, junto com a alegria, não depende das circunstâncias. Abacuque foi um profeta que viveu um tempo de crise nacional em Judá. Crise terrível.
E ele dizia para Deus: Deus, até quando? E ele conversava com Deus, e Deus dizia para ele assim: e vai piorar, e vai piorar. Mas chega um momento que Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da videira decepcione, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O cenário não mudou, mas o coração amanheceu esperançoso. O cenário não mudou, mas o sol nasceu. A circunstância só ia piorar, mas o profeta tinha uma certeza: que ainda que tudo desse errado, ele continuaria se alegrando no Senhor, o Deus da sua salvação. Ainda que nada vai bem, ainda que tudo vá mal, que você possa declarar, meu irmão: a minha alegria está no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Você pode ficar de pé? Irmãos, a vida, o ciclo, o período que a gente passa aqui, ele é marcado por ciclos, muitos ciclos. Então haverá noites de dor, de perda, de choro, mas também haverá manhãs de alegria, de provisão, manhãs de vitória e de recomeço. Mas olha, é verdade, a noite fria, a noite escura, a noite do choro, ela vai voltar. E ela vai voltar vez após vez. Então veja, choramos hoje, nos alegramos amanhã, mas depois choramos novamente. Esse é o ritmo da nossa vida. Ciclos. Dias em que choramos, dias em que nos alegramos. Mas a nossa esperança não está atrelada a esses ciclos. A nossa esperança não está atrelada a essas circunstâncias. A nossa esperança está depositada no Deus da nossa salvação. Na vida terrena, experimentamos noites e manhãs, mas um dia na eternidade viveremos o amanhecer que será definitivo. Um dia na eternidade o choro não vai voltar. Um dia na eternidade a alegria enfim será eterna. Um dia na eternidade não iremos mais passar por noites de choro, e viveremos em definitivo um amanhecer marcado por grandes alegrias na presença do nosso Deus. Então olha, o choro, ele não dura para sempre. Um dia ele vai passar em definitivo. Um dia nossas lágrimas secarão para sempre e nossa alegria será eterna. Então tenha esperança, tenha esperança. A luz está a caminho e chegará o dia em que o choro vai ser uma página virada na nossa vida. E um dia, quando entrarmos na cidade santa, na casa do Pai, Ele, o próprio Deus, enxugará do nosso rosto todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, e não haverá mais dor, e não haverá mais luto, e não haverá mais sofrimento, porque todas as coisas irão ser passado, e Deus vai fazer nova todas as coisas. Um dia, irmãos, não haverá mais choro, e enfim a alegria será eterna. Você pode aplaudir o Deus dessa palavra?